Oi pessoal, aqui é a Jobis. A sugestão dessa pauta foi da Anne Rezende sobre como adaptar a casa para uma pessoa da terceira idade que ficou cega. Eu acho muito interessante a gente conversar sobre isso porque são realidades um pouco diferentes da pessoa que nasceu cega e da pessoa que ficou cega. A primeira aprendeu a vida inteira a se construir, a se identificar sem a visão. A segunda aprendeu a vida inteira a se construir e se identificar através da visão e vai ter que reaprender isso de uma forma diferente. É claro que isso vai servir de ponto de partida, mas também ela vai ter que o tempo todo que equacionar, vai ter que ter muita resiliência para poder vivenciar isso de uma forma positiva. De uma forma positiva, por que não? Algumas dicas para residências que eu andei pegando é o seguinte. Primeira coisa é você evitar deixar coisas fora do lugar. Isso é muito complicado para quem não vê. Segunda coisa dependendo da mobilidade do indivíduo, é você se colocar em piso antiderrapante no começo. Terceiro lugar, que deveria estar em primeiro lugar, fale com a pessoa. Então tem muita gente, muita família que conversa com Deus, o mundo, o Raimundo, mas esquece de ouvir a pessoa que está do ladinho e a pessoa que precisa. Então a pessoa que perdeu a visão, ela é um indivíduo, ela é um ser completo, ela é um ser integral, ela apenas não enxerga. Isso não é essencialmente uma menos-valia, de modo algum. Então conversa com ela, pergunta, escuta o que ela tem a dizer. Muitas vezes as pessoas vão limpar o ambiente, ela limpa o ambiente, deixa as coisas bagunçadas. Vai limpar o outro, deixa as coisas bagunçadas. E a pessoa que não enxerga, ela vai andando, vai tropeçando em baldes, vassouras, rodos, mesas fora do lugar, cadeiras. Isso também é muito complicado, né? Uma outra coisa que eu, pelo menos, eu adoto bastante, e eu já vi muita gente cega utilizando, é o seguinte. Às vezes a pessoa perde a visão e ela não tem ainda a atenção no tato para diferenciar os itens, né? Então, por exemplo, ela não tem muita atenção, então ela pode, por exemplo, confundir margarina com feijão dentro de um pote e essas coisas. Então, eu acho sempre interessante essa dica, sempre que possível colocar em espaços geográficos, em espaços restritos, que ela entenda que aqui é o meu cantinho. Poxa, Jobis, mas o que é isso que você está dizendo? Você está dizendo que a pessoa tem que ser segregada? Não. Isso aqui é o começo, é o início da realidade. Então, por exemplo, se a pessoa tem o costume de comer pão com manteiga, bota o pão, bota a manteiga, bota a faca que ela costuma usar dentro de uma bandeja. No começo, depois não precisa mais. Eu, por exemplo, sou uma pessoa desorganizada. Tá vendo como eu tenho consciência de vida? Eu sou uma pessoa desorganizada. Então, o que eu faço? Eu adoro maleta, necessaire, essas coisas assim, para eu colocar minhas coisas. Então, por exemplo, eu ouvi falar de uma moça que ficou cega e ela passou creme ginecológico no cabelo, como se fosse shampoo. Eu realmente não sei como é que ela conseguiu fazer isso, porque normalmente são frascos muito diferentes, o cheiro é diferente, a textura é diferente, mas ela conseguiu. E aí, ela contou, não foi eu que inventei, que teve que ir num salão de beleza para poder desfazer a bagunça que ela fez no cabelo. Então, se ela tivesse todos os itens dela numa bandejinha, numa coisinha de plástico separado, talvez isso não acontecesse. Na boa, nem que seja no começo é interessante. Eu, por exemplo, eu tenho aqui, isso não é porque eu sou cega, porque eu sou desorganizada. Então, a pessoa que é desorganizada, ela enxerga, ela bate o olho e acha as coisas. A pessoa que é cega, ela bate o olho e não acha nada, porque o olho é cego. Aí, o que eu fiz? Aqui nessa maletinha, eu coloquei, meu pau de selfie, fone, pendrive, coisas que eu vou precisar aqui pertinho do computador. Então, eles já ficam aqui para não evitar de eu ir procurar e, derrubar as coisas no chão, depois não encontrar. Tem pessoas cegas que são extremamente organizadas, quer tenham nascido cegas, quer tenham perdido a visão, que jamais necessitariam desse artifício. Eu não sou uma delas. E muitas pessoas, assim que perdem a visão, não são uma dessas pessoas. Não quer dizer que tem que ser para sempre assim, tá? É só um começo. Outra coisa bastante importante também, além da gente se preocupar com a casa, é buscar o contato com pessoas com a mesma deficiência que estejam mais adaptadas. Hoje em dia a gente tem bastantes oportunidades de viagens, excursões organizadas. Tem até uma empresa muito interessante chamada Lazer Acessível, que promove viagens, excursões, basicamente entre pessoas cegas. São permitidos acompanhantes também. Mas por que é interessante essa ocasião? Porque muitas vezes a pessoa que fica cega, ela não tem nenhum convívio com outras pessoas com a mesma realidade. E aí ela acaba vivendo num gueto. Outra coisa que é muito importante também é a gente não limitar
o instinto de normalização da pessoa. Então tem muita gente que quer voltar a cozinhar, que quer voltar a fazer as coisas, e a família, não, você vai se machucar. Acreditem, pior do que qualquer machucado é você ser uma pessoa ativa, é você ser uma pessoa acostumada a fazer acontecer, e agora ser obrigada. Outra coisa que eu andei lendo também, que eu achei importante colocar, é que não é necessária a substituição dos utensílios da pessoa. Então imagina que a pessoa cega, ela estava acostumada a fazer churrasco. Aí ela cegou. Não pode mais fazer churrasco. Por que não? Vamos adaptar, vamos conhecer, vamos fazer uma reabilitação, vamos experimentar, né? Ele tem o direito de conhecer os seus limites e superar os limites, porque a gente só vai poder superar o limite a hora de conhecer. Mas quando a pessoa fica cega, ela precisa passar a comer de colher. Mentira! Quando a pessoa fica cega, tadinha, ela tem que comer com a mão. Mentira! Eu sei de pessoas que ficaram cegas ali na internet e os familiares ou davam só coisa que podia comer com a mão, ou para evitar problemas, sugeria que ela comesse arroz e feijão com a mão. E aí por isso a pessoa só podia comer dentro de casa. E aí foi gerando um isolamento social chato pra caramba, porque a pessoa não comia mais como as outras pessoas. Então, se você foi acostumado a vida inteira a comer com garfo, faca e guardanapo no colo, ótimo, vamos adaptar para isso voltar a ser possível. Mas é possível, claro. Por que não? Porque a habilidade motora adquirida continua lá, né? Só vai precisar de um pouco mais de cuidado. Então, não é porque você é cego que você vai ter que comer naqueles pratos de plástico, de fundos enormes, naquelas colheres de plástico, naquelas canecas. Não precisa isso, nada a ver. Não tem nenhuma relação, tá? A perda da visão é um assunto complexo, é um assunto que exige bastante conversa e não é a nossa intenção nesse vídeo, de modo algum, esgotar o assunto. É só começar a conversa para a gente conseguir ampliando. Um último ponto. Uau, deixa eu ver. Um último ponto importante. Cuidador. O cuidador para a pessoa com deficiência visual só é necessário se houver outras questões aliadas que exijam cuidador. Mas o deficiente visual, a priori, ele é perfeitamente capaz de se locomover sozinho. Por outro lado, uma reabilitação bem feita é muito importante. Então, se você está no local que existe reabilitação, pesquisa a Associação de Cegos, entre em contato com outras pessoas. Agora tem serviços que oferecem, tem empresa que oferece para uma pessoa cega ir na sua casa, ajudar na reabilitação. Então, por favor, não fica parado. Pensa sempre que o senso comum em relação à pessoa com deficiência está defasado. Então, o que o senso comum contempla como a realidade de uma pessoa cega é a realidade de uma pessoa cega no começo do século XX, final do século XIX. Hoje está tudo muito melhor. Então, a informação é tudo. Se você gostou, curte, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui também falamos sobre maternidade, tá bom? Um abração e até mais. Tchau, tchau.